Olá, começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, TST entende que empregado seletista do SERPRO tem direito a diferenças salariais entre o cargo efetivo em que trabalhava e o que desempenhou quando foi cedido a outro órgão público. Cobrador é indenizado depois de ser agredido por falta de troco. A decisão é da 7ª turma do TST. Dublador de voz. Conheça os segredos, as curiosidades e as normas que regulamentam a profissão. Tudo isso e muito mais. O TV TST está no ar. O TV TST desta semana começa com o julgamento de um caso envolvendo um empregado seletista do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO. Ele conseguiu na Justiça as diferenças salariais entre o cargo efetivo que possuía e o que desempenhou quando foi cedido a outro órgão público. Entenda como foi o julgamento na reportagem de Alexandre Matula. Auxiliar de informática no SERPRO, o trabalhador foi cedido à Secretaria da Receita Federal como técnico do Tesouro Nacional. Ele ingressou na Justiça para requerer a diferença salarial entre as duas funções. O relator, ministro Ives Gandra, lembrou que o ordenamento jurídico não prevê vantagens de servidor estatutário. Se desvio de função em relação a regimes jurídicos distintos, o ordenamento constitucional brasileiro obstaculiza a pretensão deduzida em juízo, uma vez que a ausência de concurso público específico não permite auferir as vantagens próprias do cargo. Então, do contrário, a vedação constitucional de equiparação de vencimentos seria ultrapassada pela via transversa das diferenças salariais por desvio de função, admissível no setor privado em homenagem ao princípio da isonomia, mas expressamente vedado no setor público. Por isso eu estou conhecendo, por má aplicação da OJ 125 da SDI 1 do TST, e eu estou propondo provimento para restabelecer a sentença que concluiu pela impossibilidade de deferimento das diferenças salariais quando o trabalhador laborou em desvio de função em regimes jurídicos diversos. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, concordou com o relator. Para ele, os regimes seletista e estatutário não se comunicam. Como é que eu vou deferir diferenças salariais entre regime jurídico estatutário e regime da CLT, que são incomunicáveis entre si? Os direitos são completamente distintos. Um tem estabilidade, o outro não tem, e por aí vai. E nós sabemos que o Supremo já decidiu inúmeras vezes que não há essa comunicação desses regimes. O ministro João Oreste Dallazen abriu voto divergente. Citou que não se trata de reenquadramento em cargo, mas de isonomia de tratamento salarial. Não se pretende obter reenquadramento, mas isonomia de tratamento salarial entre empregado e ente público, administração indireta, SERPRO, e servidor estatutário. Nessas circunstâncias, à luz da orientação jurisprudencial número 125 desta subseção, entendo que o autor faz jus aos salários decorrentes do desvio de função, até porque se é figura juridicamente inviável devolver-se à força de trabalho despendida em proveito da administração pública que submeteu a empregada a um salário inferior àquele a que submete um servidor público estatutário para o desempenho do mesmo ofício em flagrante discriminação salarial. A maioria acompanhou a divergência no sentido de não aceitar as alegações do empregador. O ministro José Roberto Freire Pimenta, que já conhecia o caso da primeira sessão em que ele foi tratado, explicou por que votou com a divergência. Na ponderação de valores, é um caso realmente difícil, me parece, na ponderação de valores, privilegia-se, no caso concreto, o respeito ao princípio constitucional da isonomia, não permitindo que se dê a situações iguais tratamentos
econômicos, financeiros, salariais ou de vencimentos diferentes. Ou seja, aqui as mesmas razões que levaram à edição da nossa orientação jurisprudencial 383 desta subseção estão presentes nesse caso também em relação ao SERPRO. A decisão foi de conceder as diferenças salariais ao trabalhador que mudou de função e fazia jus ao salário original do cargo de servidor da Secretaria da Receita Federal. A 5ª turma do TST entendeu que uma faculdade no interior de São Paulo não agiu fora da lei ao contratar um professor com deficiência visual para ocupar a vaga que foi de um profissional com deficiência física. O julgamento foi na 5ª turma do TST. A instituição, chamada Sociedade Civil de Educação Brás Cubas, que fica em Mogi das Cruzes, em São Paulo, apresentou um recurso depois de ter sido condenada pelo TRT da 2ª Região a reintegrar a professora com deficiência física que havia sido demitida depois de 28 anos de prestação de serviço. A vaga da professora que tinha deficiência funcional no braço direito foi preenchida por outra pessoa que tinha deficiência visual. O TRT de São Paulo entendeu que a instituição era obrigada a chamar de volta a professora para o emprego porque as deficiências eram diferentes. Mas na 5ª turma do TST, ao examinar o recurso, o relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, explicou que a lei determina a contratação de substituto em condição semelhante. Se descumprida a exigência, aí sim cabe a reintegração. Para o ministro, a norma não exige que a deficiência do empregado substituto seja a mesma do trabalhador despedido. O referido dispositivo apenas determina que seja contratado substituto em condições semelhantes ao do empregado dispensado. Não exige, pois, que a deficiência do empregado contratado substituto seja a mesma do trabalhador despedido, como se infere ter entendido o egresso do Tribunal Regional. Sendo assim, não há que se falar em reintegração da reclamante, mas apenas no pagamento de salários até a contratação da pessoa com deficiência. Por unanimidade, a turma afastou a obrigação de reintegrar a professora, limitando a condenação ao pagamento de salários do período entre a demissão dela e a contratação da pessoa com deficiência visual. Convidamos o ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Meu nome é Ingrid Borges, sou jornalista e tenho uma dúvida. O empregador pode cobrar que o funcionário trabalhe 6 horas diárias fracionadas? Não. A lei prevê que o empregado trabalhe 6 horas, tem direito a intervalo de 15 minutos. Não pode o empregador fazer com que ele trabalhe, por exemplo, 2 horas à tarde, 2 pela manhã ou 2 à noite. Ele terá o direito a uma limitação de jornada, que nesse caso de 6 horas, como já mencionado, a apenas ter o intervalo fracionado para que ele possa descansar e retornar ao seu trabalho. No próximo bloco, cobrador agredido por passageiro porque não tinha troco vai receber indenização. A notícia foi uma das mais comentadas na página do Tribunal no Facebook. Não saia daí, a gente volta já. Veja outras notícias que marcaram a semana. O Senado aprovou em 2 turnos e por unanimidade a chamada PEC do trabalho escravo. A proposta prevê a expropriação de propriedades rurais ou urbanas onde for identificada a prática desse crime. Assim, os locais serão destinados à reforma agrária e programas de habitação popular. A Justiça do Trabalho apoia a medida. Para o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, a mudança na Constituição representará uma evolução social no sentido de tornar mais efetiva a garantia de trabalho digno. O aprimoramento do processo judicial eletrônico nos diferentes ramos da justiça foi tema de encontro em Belo Horizonte. Desembargadores, juízes, defensores públicos, promotores de justiça e advogados abordaram os avanços e os desafios da virtualização dos processos. O processo judicial eletrônico é uma quebra de paradigma de toda a forma que até então nós vínhamos, nós magistrados, nós servidores, enfim, tanto o usuário interno quanto o usuário externo, tinha
de trabalhar, é uma nova forma de se trabalhar no judiciário. Então, tudo isso faz com que haja uma necessidade de um reaprendizado de todos. Em Brasília, o TST sediou mais uma reunião sobre o sistema na Justiça do Trabalho. Os gestores avaliaram medidas estratégicas para a estabilização da ferramenta e desenvolvimento de novas funcionalidades para o PJE. Na quarta reunião ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Coleprecor, o presidente do TST, ministro Barros Levenhague, fez um resumo de ações iniciadas no último trimestre, como a implantação da nova versão do PJE-JT e a proposta de nova regulamentação da promoção por merecimento na magistratura. Na ocasião, o presidente do TST foi homenageado pelo TRT do Ceará com a medalha da Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho. A empresa Autoviação Redentor, que atua em Curitiba, no Paraná, foi condenada a pagar R$ 5 mil de indenização ao cobrador. Ele foi agredido verbalmente por um passageiro porque não tinha troco. A decisão é da 7ª turma do TST e se refere a um problema comum no cotidiano de quem utiliza o transporte público. Perceba até que ponto pode chegar um bate-boca. Aqui um cobrador e uma passageira discutem. Foi no Rio de Janeiro. Você vai me matar? É isso? Infelizmente não. Infelizmente não. Na hora do nervosismo, até um simples trocado pode ganhar a proporção de uma fortuna. E em alguns casos, sobra para o cobrador também. Vanduí chega para trabalhar e quase sempre encontra a gaveta assim. Nada, nem uma moeda, nada. Você começa do jeito que eu tô aqui, sem nada. Só a caneta e o BTC na mão. Só. Ele já se sentiu constrangido por causa disso. O passageiro fica nervoso e ele tem que manter a calma. A gente tem que ficar ouvindo e não pode responder porque você tem que tratar bem os clientes. A gente tem que fingir que não está acontecendo, entendeu? Para deixar passar, para não ter problema. A falta de troco pode gerar um problema que muita gente nem imagina. Uma empresa de transporte público foi condenada a pagar R$ 5 mil de indenização a um cobrador que foi agredido verbalmente porque não tinha o troco. Ele foi chamado de vagabundo e até de ladrão. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Distrito Federal, as empresas têm responsabilidade. As empresas deveriam cumprir o que manda na convenção, que é fornecendo um certo valor para que o cobrador comece sua jornada de trabalho sem ter problema com o troco aos passageiros. Em Curitiba, a empresa Autoviação Redentor recorreu da decisão do TRT do Paraná, que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais ao cobrador agredido. Alegou que hoje são poucos usuários que usam dinheiro e que o cartão eletrônico substitui, na maioria das vezes, as notas e as moedas. Argumento que não foi aceito pelos ministros da 7ª turma do TST. O relator, ministro Vieira de Mello Filho, considerou que houve descaso com a organização do trabalho e até mesmo com o consumidor, porque a prestação do serviço fica comprometida. A notícia sobre a indenização ao cobrador agredido foi compartilhada no Facebook por quase 2.000 pessoas e também recebeu dezenas de comentários. A Maria Alves Santos comentou que em São Paulo os cobradores têm que tirar dinheiro do próprio bolso para dar o troco. Já a Maria Pimentel opinou: justiça sendo feita. Aí sim. Temos também o comentário do Gustavo Augusto. Ele parabenizou o TST pela decisão e acha que a indenização foi merecida. Curta você também a página do TST no Facebook. Deixe o seu comentário e acompanhe diariamente as decisões do tribunal. Acesse facebook.com/TSTJus. No próximo bloco, dublador de voz. Conheça os segredos, as curiosidades e as normas que regulamentam a profissão. Não saia daí, a gente volta já. Veja outros destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. Os 5 municípios mais carentes do estado da Paraíba receberam a doação de 125 computadores do TST. O presidente do TST, ministro Barros Levenhague, destacou que a doação não soluciona os problemas existentes, mas certamente ajuda a amenizar a situação de pobreza. A Biblioteca Délio Maranhão, do TST, doou 207 livros e 627 periódicos para o projeto Casa do Saber.
O programa, criado há 17 anos, já beneficiou mais de 100 bibliotecas no Distrito Federal e regiões de Goiás. Todos os dias, o tribunal recebe livros doados, material que é divulgado na página da biblioteca na internet na área de serviços e intercâmbio de publicações. Os interessados entram em contato com a biblioteca que envia pelos correios ou malote os títulos pedidos. O TST realizou mais uma edição do projeto Virtudes em Cena, coordenado pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, vice-presidente do tribunal. Todo mês, um filme é exibido aos servidores, que em seguida debatem o tema. No último encontro, os convidados assistiram à produção Prova de Fogo, que trata da superação de conflitos em um casamento. O intuito do projeto é destacar as virtudes morais que mais enobrecem o ser humano. Foram lançadas nesta semana 2 obras para o meio jurídico trabalhista de autoria de ministros do TST. Confira. O lançamento foi no Salão Nobre do Tribunal Superior do Trabalho. Ministros, advogados, além de familiares e amigos, prestigiaram os autores. Com cerca de 2.400 páginas divididas em 3 volumes, o Tratado Jurisprudencial de Direito Constitucional do Trabalho, escrito pelo ministro Maurício Godinho Delgado e pela professora da UNB, Gabriela Neves Delgado, traz 227 acordos completos do TST e dos 24 tribunais regionais do trabalho. Nós tomamos como marco a Emenda Constitucional 45, que fez a recomposição do Tribunal Superior do Trabalho, criando 10 novas vagas e, com isso, propiciando uma renovação natural no trabalho da Corte e na construção da jurisprudência. As pesquisas que fundamentaram os 3 volumes do livro começaram a ser feitas em 2012, mas foi apenas em 2013 que ele realmente começou a ser escrito. Um trabalho minucioso. Nós definimos os temas que seriam pesquisados e, a partir da escolha dos temas que integram o sumário da pesquisa, nós passamos a pensar no acórdão que poderia ser selecionado como um acórdão paradigma, quer dizer, um acórdão que poderia ser identificado academicamente como uma referência para aquele tema objeto de pesquisa. Já o livro Acórdãos Didáticos, Jurisprudência em Recurso de Revista no TST, de autoria do ministro Valmir Oliveira da Costa, traz também decisões da Justiça do Trabalho em linguagem didática e acessível a leitores que não dominam o assunto. Sem aquelas expressões muito complexas, para que realmente as pessoas possam compreender o sentido e o alcance da decisão judicial. Não basta apenas ter uma boa voz. A primeira regra para se tornar um dublador é ser ator profissional. Afinal, conseguir sincronizar a voz sem perder a interpretação não é para qualquer um. A repórter Carolina Andrade conversou com esses profissionais e conta quais os segredos, curiosidades e normas que regulamentam a carreira de dublador. E eu tô muito feliz de vocês poderem ver tudo dublado. Porque não sei qual é a sensação. Você não sabe qual é a sensação. Os seus pais morreram. Você não tem família. Mas eu falei que não. Eu falei que não. Genial, tio. Ok, corta. Imprevisível! Dublar é uma arte. Quem pensa que é fácil se engana. O que mais eu podia dizer? Tem uma cobra na minha bota! O dublador ele tem que ser um ator. Mesmo que ele não esteja atuando propriamente dito, ou que ele esteja em evidência como ator. Mas ele tem que ser ator. Você vai ter que transmitir toda a emoção, toda a interpretação que aquele ator ou aquela atriz tem. Aquecimento corporal, vocal, respiração e concentração são algumas das técnicas usadas por Fátima antes de dublar. Com um currículo extenso, Fátima já passou por grandes produtoras do país. Aos 17 anos, foi contratada para fazer a primeira dublagem profissional. Nada do jeito que o Brutus estava me olhando. É isso mesmo, a Olivia Palito do desenho Popeye. Eu tinha 17 para 18 anos. Então foi a
primeira grande produção, né? Eu fiquei muito surpresa de ter sido escolhida para fazer esse teste e mais surpresa ainda que de vozes da época muito conhecidas e com mais experiências, a minha que foi escolhida. Oh, papai! O Brutus está atrás de mim! Socorro! Desde então, se encantou pela arte. Em 1 ano e meio estava fazendo grandes produções no Rio de Janeiro. Interpretou a She-Ra do He-Man, a Dorothy do Mágico de Oz, Scarlett O'Hara em O Vento Levou, a atriz Julia Roberts no filme Uma Linda Mulher e até Lois Lane no Superman. Em mais de 20 anos de carreira, Fátima já perdeu as contas de quantas dublagens já fez, mas com certeza foram mais de 1000. No Brasil, a dublagem surgiu com os desenhos animados, o que permitiu ao público infantil a entender as grandes obras do cinema de animação. O primeiro filme a ser dublado foi Branca de Neve e os Sete Anões, em 1938, a pedido de Walt Disney. E com o passar do tempo, as técnicas foram se aprimorando e ficou mais fácil sincronizar imagem com áudio. Mas foi só em maio de 1978 que surgiu a Lei 6.533, que rege a atividade de ator e atriz em território nacional. Em outubro do mesmo ano, o Decreto 82.385 veio regulamentar esta lei. O artigo 7º estabelece que para o exercício da profissão de dublador é necessário o registro na Delegacia Regional do Trabalho. Já o artigo 8º trata dos documentos necessários para se obter o registro. Já a jornada de trabalho do dublador é estabelecida pelo artigo 44, inciso 5. Da mesma forma como acontece com as outras categorias, tá, ele discrimina a forma que é feito o trabalho. Só isso. Agora, a regulamentação veio dizer de que forma é feito o contrato e o tempo que o profissional é remunerado. Os contratos geralmente são feitos ou por tarefa, tá? Ou por hora trabalho, né? Então, esse hora trabalho é que geralmente é feita a remuneração desses profissionais. Mas embora a profissão de dublador seja regulamentada, Fátima afirma que ainda falta o reconhecimento da dublagem no Brasil. É um trabalho, infelizmente, muito pouco reconhecido aqui no Brasil. Nós temos, assim... nós somos reconhecidos, para você ter uma ideia, né? As contradições. Nós somos reconhecidos pelas grandes produções, produção da Disney, produção do Steven Spielberg, grandes produções, como uma das melhores dublagens do mundo, é a dublagem brasileira. Mas, infelizmente, aqui no Brasil nós não temos esse reconhecimento. O que eu acho que falta é a gente ter também leis que possam favorecer os dubladores, que a gente possa estar mais compatível com, por exemplo, os salários de atores, que são muito superiores aos salários de dubladores. E eu acho que a gente precisa, talvez assim, de um apoio de mídia, uma valorização do nosso trabalho. Você está demitida. Mas... Eu pensei que... Fora. Ia confiando em oportunidades e em um maior reconhecimento que esses alunos decidiram investir no curso de dublador de voz. Cauã atua desde os 5 anos. Ele conta que sempre gostou de imitar vozes e dublar, e foi por isso que decidiu apostar em um curso para seguir a profissão. Sempre foi uma coisa que eu gostei desde pequeno. Eu pegava um vídeo na televisão, gravava, aí eu tirava o áudio, escrevia o texto e fazia as dublagens em cima já, isso quando eu era pequeno. Muita gente me chamava de maluco, mas eu gosto. Hamilson também pensa em seguir a carreira de dublador, mas sabe que não é fácil. A profissão exige esforço e muita dedicação. Tem que ralar muito, tem que estudar, tem que dedicar bastante ao curso de dublagem. Tem que se cuidar da voz, não pode descuidar da voz, sair no frio, ficar bebendo, fumando. Infelizmente, para quem quer exercer a função, tem que se cuidar primeiro e gostar. Quem já tem experiência na área garante, a profissão traz recompensas. Dublagem sempre foi uma coisa, um ofício, né? Um trabalho que eu sempre admirei, sempre achei muito interessante essa coisa de trabalhar com voz e fazer vozes diferentes, as vozes de desenho, eu sempre achei admirável isso e sempre curti muito isso desde pequena. Maravilhosos poderes me foram confiados no dia em que ergui a espada mágica e disse: pela honra de Grayskull!
Eu sou She-Ra! E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e também pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!